Olha, e pela segunda vez, a Polícia Federal descartou a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro do Banco Master. Na avaliação da PF, a nova proposta apresentada pela defesa de Vorcaro continuou sem trazer fatos novos ou elementos considerados relevantes para o avanço das investigações da Operação Compliance Zero. Segundo fontes da PF ouvidas pelo Metrópolis, os anexos entregues por Vorcaro foram considerados frágeis e incapazes de acrescentar informações que já não estivessem no radar dos investigadores. Diante disso, a corporação decidiu manter a estratégia adotada desde a rejeição da primeira oferta de colaboração. Para a gente entender melhor os motivos que fizeram a PF não aceitar essa delação pela segunda vez, eu converso agora com a advogada Eliane Pereira, que é diretora administrativa do Instituto Juristas Negras. Eliane, muito boa tarde. A Polícia Federal concluiu que o Daniel Vorcaro omitiu informações relevantes nessa proposta de delação premiada. Como é que a Polícia Federal entende que há essa omissão? Boa tarde, Rafael. Boa tarde à equipe. Boa tarde também ao público que assiste o Metrópolis. É importante deixar bem Maria. nítido, né, quando a gente está. Olá, vocês me ouvem? Estamos escutando, sim. Sim, sim. Então, quando a gente está falando de delação premiada, né, muito popularmente falando delação premiada, mas juridicamente esse termo significa colaboração premiada, né? É um termo previsto na legislação da Lei das Organizações Criminosas, a Lei 12.850. E quando a gente está falando de colaboração premiada, esse instrumento, né, que é um instrumento de obtenção de prova, é importante destacar alguns requisitos para que essa colaboração de fato aconteça, né? Em que pese ter sido rejeitada já em um primeiro momento, né? Essa é a segunda proposta da defesa de Daniel Vorcaro quanto à colaboração premiada, e há requisitos, né? Sobretudo a voluntariedade, que já está posto, né? Porque a sua defesa propõe o acordo de colaboração premiada, e é muito importante, né, que obviamente já acontece, que ele está assistido por advogado, se fosse o caso também poderia ser um defensor público. Os benefícios que trazem essa colaboração premiada também é importante mencionar, né, que por ser um instrumento de obtenção de prova, porque a colaboração premiada não vai impedir, obviamente, que a Polícia Federal, ou poderia ser também o Ministério Público, de tocar essa investigação, né? Então, se Daniel Vorcário tenta, né, incessantemente essa colaboração premiada, pensando também nesses benefícios que estão previstos também na legislação, que pode ser a redução da pena que porventura for aplicada nesse caso em questão, que aí fica a critério do juízo, de 1 a 2 terços de diminuição da pena. Pode ser também que seja um perdão judicial, caso, né, fosse homologado pelo juízo. Também pode ensejar a alteração do regime, né? E eu estou falando em termos de aceitação, obviamente, dessa colaboração premiada também, né? A mudança do regime de privativas de liberdade para restrição de direitos, e até mesmo como falei inicialmente, a extinção da punibilidade. E aí, quando você fala mais uma vez a rejeição dessa proposta pela defesa de Vorcaro, a lei exige que a colaboração traga elementos que a investigação ainda não possui. Se a proposta não agrega, ou seja, a defesa de Daniel Vorcaro tenta novamente a colaboração premiada, contudo, nos parece que ela é vaga, incompleta, ou, em alguma medida, ela omite informações que a Polícia Federal já tem. Né? Então, normalmente a colaboração premiada, né, para além do que o colaborador vá trazer, né, para a Polícia Federal ou para o MP, ela deve vir carreada de provas, né? Provas robustas, porque não basta o colaborador trazer pessoas, né, ou situações, ele tem que comprovar o que ele fala. Por quê? Quando a gente está falando de colaboração premiada, Rafael, a gente está falando de um instrumento probatório que traga, né, obviamente, para essa investigação, efetividade.
Então, obviamente, quando a Polícia Federal nega mais uma vez essa colaboração, significa que a defesa de Daniel Vorcaro, né, em alguma medida, não trouxe fatos novos ou trouxe fatos incompletos, omitindo algumas situações ou até mesmo terceiros, e essa rejeição da Polícia Federal sinaliza, né, e obviamente a Polícia Federal entende que Daniel Vorcaro tem muito mais a oferecer do que colocou na mesa. Doutora Eliane, um dos pontos discutidos pela defesa de Daniel Vorcaro é de que ele não tem acesso a documentos, já que o banco foi liquidado em novembro. Com essa falta de acesso a esses documentos do banco, essa viabilidade de uma delação de fato que pudesse ser aceita pela Polícia Federal, ela deixa de existir, já que ele não tem acesso a esses documentos mais? Na verdade, né, quando a gente está falando do Instituto da Colaboração Premiada, da apresentação de provas, essa alegação, né, do investigado, né, de Daniel Vorcaro, ela não traz luz, né, e nem responde o que a PF traz, né? Quando ele propõe, né, a defesa propõe a colaboração premiada e ele alega em sua defesa que ele não possui essas informações, tendo em vista o que aconteceu com o Banco Master, né. Aliás, o que eu trouxe aqui, né, a colaboração premiada é exatamente para que o colaborador traga ao processo investigativo informações e dados novos, né. Então, a partir do momento que ele alega, né, para que não ocorre a colaboração, porque ele não tem essas informações, nos parece que em alguma medida, né, ele está omitindo algumas informações e deixando muito nítido, né, quando a gente está falando da colaboração premiada, no qual é importante a apresentação de provas, se a Polícia Federal já tem, né, possui informações, inclusive, né, que levaram Daniel Vorcaro a estar preso preventivamente, essa alegação dele não tem como se expandir e, sobretudo, quando ele alega que essas informações do Banco Master, ele não tem mais as informações em razão da dissolução, né, dessa questão do Banco Master, ele prolonga mais uma vez a possibilidade também dele apresentar uma nova colaboração premiada, né? Porque não há um limite para que ele possa acionar mais uma vez essa pretensão de acordo de colaboração premiada. Interessante essa informação que a senhora trouxe, né, de que ele tem aí possibilidade de fazer delação novamente, porque na primeira negativa foi também a Polícia Federal, nessa segunda foi a Polícia Federal. Na primeira vez, a PGR não se manifestou, até o momento também não se manifestou. Caso a PGR aceite essa segunda proposta de delação, ela pode ir para frente, ela pode chegar até o STF para que seja homologada pelo ministro André Mendonça? Sim, caso haja, né, aí obviamente dentro do processo legal, né, o rito processual, a partir do momento que aceite-se essa delação, essa colaboração premiada do Daniel Vorcaro, né, escrito, documentado, assinado pelas partes que fazem parte desse acordo, segue para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro relator, nesse caso André Mendonça, para a homologação, que aí o juízo vai analisar, né, a legalidade, a voluntariedade desse acordo. Então, caso de fato, né, a PGR aceite essa colaboração premiada de Daniel Vorcaro e sendo homologado pelo juiz, né, no caso do STF André Mendonça, aí sim, essa colaboração premiada sendo homologada, Daniel Vorcaro vai, obviamente, ter os benefícios dessa colaboração premiada, previstos, obviamente, legalmente. Ora, além da delação premiada, a gente vê que o Vorcaro tem demonstrado, inclusive, um certo desespero. O pai dele está preso, já teve até momentos de ter problemas psicológicos na prisão. Há outro caminho para que ele tenha esse afrouxamento na prisão dele, ou é só a delação nesse momento? Nesse momento, obviamente, ele pode tentar outros arcabouços jurídicos, né? Dentro do que a gente está falando de processo penal. Mas, quando a gente está falando de colaboração premiada, somente com o deferimento desse acordo ou
pela Polícia Federal, que está conduzindo essa investigação, ou pelo MP, né? Quando a gente está falando de colaboração premiada, somente por esse caminho e, obviamente, com a homologação do juiz. Os outros caminhos que ele pode. Aí é importante também destacar que até mesmo porventura, né? A gente falando aqui de uma condenação, porventura, caso isso ocorra, porque o que a gente sabe e o que estamos discutindo é muito o que a gente vê no veículo de comunicação, que a gente não tem o acesso integral ao processo, e eu aqui atuando como jurista, porventura ele fosse, quando fosse, né, numa hipótese de haver condenação, ainda assim, é importante destacar, Rafael, ele ainda pode se socorrer desse instrumento de obtenção de prova, que é a colaboração premiada, ainda que ele seja, se caso, né, ele seja condenado, ele ainda pode se recorrer à colaboração premiada. Doutor, e só para a gente finalizar, há muitos críticos desse artifício da delação premiada, por conta dessa ideia cria-se de que alguém que está no banco dos réus acaba ganhando benefícios. Como que a Justiça, no caso a Polícia Federal e a PGR, como é que elas têm a medida do que é dito? Porque temos aí, de novo, a Polícia Federal argumentando de que o que foi entregue não é suficiente. Mas como é que é medida o que é suficiente? Como é que a gente pode saber que aquilo foi dito não faz parte, né, de uma delação que possa trazer esses benefícios? Normalmente, né, numa situação desse instrumento de colaboração premiada, é feita, né, uma análise, né, pelo órgão que está conduzindo, e nesse caso a Polícia Federal, e por isso, quando falou-se que é a segunda vez que não aceita, e normalmente porque ele não trouxe, né, para esse processo investigatório elementos novos, ou de alguma medida omite alguma coisa, né, essa análise é feita pelo próprio órgão investigativo, que vai analisar o que ele trouxe, porque muitas das vezes a própria instituição ela já possui elementos comprobatórios robustos, Rafael. Então, no caso, né, o investigado, que é Daniel Vorcaro, ele precisa trazer novos elementos. Então, é por isso da importância da colaboração premiada, e aí a gente também não pode achar, né, que esse instituto vai solucionar um problema e até mesmo condenar o investigado, porque na verdade ele é um instrumento de obtenção de prova. E aí obviamente, eh, nesse caso, né, depender muito da imputação criminal, né? Vai ter que ser apurado o devido processo legal, as responsabilizações, né? Aí quando a gente está falando também, entrando um pouco na seara política, né? Porque não basta falar nomes, ele tem que comprovar o que esses nomes, o que esses atos, né? Ou como ocorreram e comprovando através de prova robusta. Então, a colaboração premiada é um instrumento importante, né? Mas é importante a gente destacar e deixar isso muito nítido, que é um instrumento de obtenção de prova. Não é através da colaboração premiada que o envolvido, ou nesse caso, o investigado Daniel Vorcaro, será condenado. Ele será condenado com o devido processo legal através da imputação criminal que o caso requer. É isso, doutora, muito obrigado por participar com a gente nessa sexta-feira no Agora Metrópolis. Muito obrigada, boa tarde para vocês.